Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu tô aqui com mais um convidado, estreia do Vitor aqui no canal. E aí, Vitor, beleza, mano? Te apresenta aí pro pessoal. Fala aí, sou Vitor e acho que só, né? Acho Não, que a cara. grande parte tem chance de já ter bebido com o pessoal aí que está assistindo. Acho que é a minha principal característica dentro do meio. Pô, mano, mas fala do quadrinho nauta, que isso? Então, eu tô escrevendo alguns textos relacionados a quadrinho, às vezes a cinema, alguma coisa do tipo, e eu tô escrevendo lá no Quadrinhonauta, que antigamente era um perfil que eu usava para resenhas, e Aham. agora eu decidi dar um novo viés, quarentena, né? Então, pensei em reativar o perfil e fazer alguma coisa um pouco diferente. Já publicou o quê? Uns cinco textos? Sim. Acho que é isso aí, seis. Eu vou fazer, tô no sétimo, publicar o sétimo talvez essa semana agora. Aham, pode Mas tô crer. na marcha lenta, voltei na marcha lenta só para aproveitar o hobby, né? Da hora, da hora. Eu acho mais que não são, tipo, simples resenhas, né? É tu refletindo sobre coisas da vida e tal. E Pois é, acaba. eu acho que assim, tem muita gente fazendo resenha já e fazendo muito bem, então tentar alguma coisa diferente é bacana também, né? Acho que eu exorcizo meus demônios e ao mesmo tempo estou produzindo algum conteúdo que consigo relacionar ou então trazer uma reflexão diferenciada para alguma coisa. Da hora, da hora. Pessoal, mais uma vez, ó, eu tô olhando pra baixo aqui porque o Vitor tá aqui no notebook, beleza? Então eu não vou conseguir ficar olhando pra câmera 100% do tempo. Mas, seguinte, pessoal, eu convidei o Vitor hoje aqui pra gente conversar sobre esse quadrinho aqui, que frase clichê aqui do Papozinho, Vitor. Um dos melhores do ano. Isso aqui, Grama, da Kunsuk Jedrikin. Acredito que seja essa a pronúncia. Se eu errei, me desculpe aí, porque, enfim, complicado pronunciar. Mas, enfim, cara, publicação do Pipoque Nankin, gibi que já tinha sido lançado ano passado pela Drawing Quarterly, e muito bom mesmo. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse quadrinho, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Então, cara, conversar um pouquinho sobre Grama, esse gibizaço da Kun Suk Jedrikin, né? Como eu disse, desculpa aí se eu errei o nome da autora, mas Grama é um quadrinho que foi publicado em 2017, lá na Coreia do Sul, e depois em 2019 pela Drawing Quarterly, que é uma das principais editoras, né, de quadrinho alternativo lá nos Estados Unidos. E esse ano o Pipoque Nankin trouxe para cá pro Brasil, nessa edição aqui muito bonita, né? Como sempre, os caras capricham. E, cara, esse gibi aqui, né, conta a história da Ok Soo Lee, que é uma senhora, né, de idade, já de 90 e poucos anos, que foi uma mulher, é uma garota, né, que conta, a gente vai acompanhando a vida dela, e ela foi uma mulher de conforto, né, que é esse termo que é dado para as mulheres que foram escravas sexuais, né, do exército japonês na época da Segunda Guerra, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente vai acompanhando a vida dela contada por essa autora que fez uma entrevista, né, com a Aok Sun Lee e foi descobrindo ali detalhes da vida dela e a gente vai acompanhando a história muito sofrida, né, cara? Gibi, assim, realmente Pesadíssimo, triste, bem pesadíssimo. pesado. E a gente vai acompanhando, ali tem cenas dessa entrevista, mas o quadrinho principalmente foca nos acontecimentos da vida dessa personagem, né, cara? E sendo mostrado pra gente de uma maneira, assim, muito bonita, apesar da tristeza e do quão pesado é aquilo que está sendo contado, né? Eu acho que dá pra dizer isso, né, cara? O que tu achou do quadrinho aí, Victor? Cara, eu gostei bastante. Eu acho que é um tema extremamente delicado para se falar. Eu acho que a autora foi muito inteligente nas soluções narrativas que ela usa para algumas cenas que ela conseguiu dar uma sutileza para violências absurdas, sabe? Eu acho que ela usa muito bem, sabe, a arte para dar essa leveza assim para um quadrinho que tem tudo para deixar você mal o tempo todo, sabe? A história é muito triste, muito triste. E real, né? Isso que é o Sim, ponto sim. que a gente não pode esquecer, por mais que seja uma é um ponto assim, a arte dela é mais tranquila, só que a gente não pode esquecer em nenhum momento que são pessoas de verdade ali, sabe? Não pode esquecer em nenhum momento. Exato, exato. Gostei bastante do quadrinho, eu acho que eu acho quando eu vi
a galera comentando e tal, eu fiquei me chamou a atenção que muita gente comparou com o mouse, né? Uhum. Porque eu acho que o formato é semelhante da Sim, autora conversar com uma vítima e extrair, só não tem o fator familiar que o mouse tem, mas assim, o formatinho exato. é bem parecido. E, e assim, eu acho que é muito importante trazer à tona essas histórias do Japão imperial aí, que a gente fica muito no passado do Japão sendo bem reducionista, né? Aquela ideia de Japão honrado, samurais e tudo mais, e Exato. tem uma história meio cruel aí no meio, sabe? Bem pesado. Tipo assim, uma das coisas que chama atenção é justamente isso, né? Uma história que não é tão contada assim, né? Pelo menos esse ponto de vista, assim. Eu confesso que eu não tinha lido, por exemplo, nada sobre a história das mulheres de conforto, né? Que é até curioso falar, né, sobre esse termo, que é um termo extremamente machista, mas que foi utilizado e continua sendo utilizado justamente para demonstrar o quão, como é machista, como é escroto mesmo, né? Como foi escroto na época. E assim, vamos continuar utilizando esse termo justamente para demonstrar que era isso, né? Era assim que era chamado e eles não mudaram, né? Eu acho isso curioso até de comentar. Sim, sim. A vovó Sun Lee, ela, inclusive, ela hoje é uma grande ativista do meio e Exato. uma das pautas é essa. Elas pegaram esse nome que era extremamente horrível e Aham. ressignificaram como um nome de luta, sabe? Eu acho que tem Exato. todo um trabalho do ativismo por trás. E é muito incrível, que ela ainda está viva, sabe? Lutando por umas questões que você pensa, nossa, até hoje não resolveram isso, Aham. sabe? E, na verdade, nunca vão resolver, né? Porque é uma coisa que eu acho que não tem dinheiro que pague o É. sofrimento que ela passou. Mas que no mínimo tem que ser lembrado, né? Tem que continuar sendo Exato. lembrado e não pode ser uma história. Exato, não pode ser uma história esquecida, né, cara? E assim, velho, a história a gente acompanha o início aqui, a infância, né, da Okin Suli, da vovó, né, como é chamada carinhosamente, aqui em grande parte do quadrinho. E a gente vai vendo, né, que a família dela era muito pobre, eles moravam ali na Coreia do Sul, certo? E muito pobre, e era algo comum, né, nessa época aí, na época da guerra, que as crianças, as meninas, né, eram vendidas ou raptadas, enganadas, no caso da Aoki Suli, por exemplo, com uma mentira de que ela iria estudar, né? Ela iria para outra família para poder finalmente estudar, né? Que é algo que ela queria muito. E aí vai se desenrolando para algo cada vez pior. De uma família, ela vai para trabalhar em um lugar lá, meio que um bar, né? Algo do tipo, se não me engano. Sim, Restaurante, não sei. restaurante, depois vai Ah, para um restaurante mais complicado. pois é, até chegar realmente num lugar lá que é essa casa de conforto, né? Acho que é esse o termo, né? Que eram esses lugares onde as mulheres eram mulheres, crianças, adolescentes, né? Eram forçadas a se prostituir, né? Resumidamente é isso, né? E a gente vai Sim, acompanhando era essa uma situação história. análoga à escravidão, né? Era uma situação tipo, Exato. você vai morar aqui, você vai comer aqui, para você pagar, você precisa se É, prostituir. E assim, essa dívida, né? Que é uma dívida que é criada, né? Entre aspas aí. é, e não tinha como sair desse ciclo, né? Sim, sim. E o quadrinho é muito pesado justamente que vai contando tudo isso e nunca melhora, né, cara? Tipo, vai sempre piorando ali a situação, assim, acho que é bem triste justamente por isso, assim, né? Mas uma coisa que a gente estava comentando, Vitor, assim, o quadrinho tem esse lance de contextualizar historicamente pra gente, né? Algo que é necessário nesse tipo de obra, que tem em Mouse, que tem, por exemplo, a gente comentou recentemente aqui no canal sobre a Odisseia de Akin, também faz esse trabalho, e vários outros quadrinhos, claro, Persepolis, enfim, que tem a parte do contexto histórico e tudo mais, tem a parte do quadrinho mais, como é que a gente pode dizer, mais tradicional, entre aspas, grid certinho e tal, uma coisa mais comum, mas tem também muito experimentalismo, assim, digamos assim, né, da autora, isso que eu acho foda. Você tá lendo aqui num grid um pouco mais normal, entre aspas, né, não é exatamente isso, mas... e aí depois tem várias páginas só do Nankin mesmo, assim, jogado na página, sabe, o desenho representando algum sentimento, alguma coisa que aconteceu. muito caótico, os traços É, muito caóticos. É muito bonito isso aí, artisticamente falando. É uma solução muito boa para demonstrar meio que
o espírito, acho que da própria autora quando ela estava recolhendo a história, sabe? Eu acho que tem ela jogando ali no papel o que ela estava absorvendo de toda a narrativa, né, da vovó Tsuri. Pois é, a história ela é muito importante e uma história realmente boa de ser contada, né, cara? Mas, assim, uma das coisas que eu achei foda mesmo é isso, a escolha narrativa da autora, né? Como é que ela resolveu trazer isso à tona, né? Porque poderia ser um quadrinho mais ali contadinho e tal, rolou isso, aconteceu isso, aquilo, mas não, ela realmente tenta trazer, né, os sentimentos. Porque, assim, eu imagino que essa entrevista tenha sido bem complicada de ser feita, né? Porque você imagina, você tentar fazer com que a pessoa conte sobre esses momentos extremamente traumáticos da vida, sabe? E aí, ao mesmo tempo, você ter a capacidade de botar aquilo no papel, sabe? Eu acho que é um mérito. Quase que uma tradução dentro do próprio idioma, sabe? Você tem que traduzir uma coisa muito, muito pessoal, sabe? E traduzir de novo artisticamente no traço. É isso. Cara, teve alguma coisa assim que te chamou muita atenção? Aí, se tu quiser até entrar em algum detalhe da história mesmo. Cara, então, assim que eu acho que esses quadrinhos, coisa que você mencionou, o Hakim também, o Maus, todos esses quadrinhos são muito interessantes porque eles trazem contexto histórico e eu acho muito importante não parar só no quadrinho. Quando a gente lê, muito legal essa história e acabou, sabe? É um quadrinho que me fez imediatamente começar a pesquisar sobre, sabe? Para entender o que aconteceu e ver sobre os crimes de guerra do Japão. Qual foi o contexto do mundo, porque eu sei que o Japão não sofreu as reprimendas que a Alemanha sofreu, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. E eu fui correr atrás disso. Eu acho que é um quadrinho que fala uma situação que é muito desconfortável para o povo japonês. E aí eu fui conversar com um conhecido meu que é japonês, mora lá no Japão, e uma conhecida que é sul-coreana, que hoje mora na Europa. E fui perguntar para os dois para saber como é que é esse contexto, como é que eles absorvem essa história. E fiquei chocado ao descobrir que no Japão isso não é estudado na escola. Não se fala, eles passam meio que como se fosse uma coisa muito distante ou não falam nada. E isso, para mim, é muito, muito problemático, porque aí você vê qual é a importância do quadrinho de verdade, sabe? É uma história que não está sendo contada. E assim, é uma coisa gravíssima. Eu fiquei muito espantado, realmente. Aí, quando eu conversei com a minha amiga sul-coreana, ela mencionou que isso dói muito neles, no povo sul-coreano, porque hoje em dia os países são bem diferentes. A realidade é essa, assim, não é mais o mesmo Japão, não é mais a mesma Coreia do Sul, só que ainda assim... Não é mais a mesma Alemanha. Não é. Mas assim, a diferença é que a Alemanha não tem um processo de esquecimento. Exato. A Alemanha trabalha com a lembrança constante, sabe? Eu acho que isso que é o grande ponto. O Japão, cara, ele vem com todo um processo. Eu tenho que estudar mais isso, sabe? Sim. Porque como é que você apaga da história, tipo, toda a história pregressa à Segunda Guerra Mundial, sabe? É um Japão, hoje em dia não tem nada a ver um Japão com o outro, sabe? E mesmo assim eles continuam sem estudar e fingem que nada aconteceu. Eu sei que tem muita questão política envolvendo esse caso. Inclusive agora teve o afastamento do primeiro-ministro japonês e o povo sul-coreano está pensando que o próximo primeiro-ministro tem grande chance de contribuir para a causa do não esquecimento, de trabalhar essa ideia. Tem um pouco até... É abordado um pouco disso aqui, né? Porque, como tu disse, a vovó é uma das ativistas, das principais ativistas. Tá? Então, esse assunto é um pouco abordado aqui no quadrinho também. Sim, sim. É uma coisa bem complicada, né? Quando você pensa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala, vou jogar para o Brasil, que a gente tem um período bem complicado da nossa história, que é a ditadura, e a gente estuda isso no colégio, sabe? A gente não esquece, tá ali. A gente sabe que, embora a gente tenha toda uma questão de fingir que não aconteceu aí, algumas pessoas do governo, a gente fala sobre isso, sabe? Claro. Na Alemanha se fala sobre nazismo, mas por que os crimes do Japão Imperial são esquecidos? Sim, sim. Vitor, só puxar aqui um assunto. Então, assim, gibizaço, a gente gostou muito, fantástica a maneira como a autora conta essa história, e, enfim, importantíssimo. Mas a gente estava comentando, né, sobre uma coisa que a gente não gostou, né, desse quadrinho, cara, que é justamente o último capítulo, né? Que é um capítulo... Assim, quase epílogo, né? Eu entendo, de certa forma, eu entendo ali a importância e a ideia
da autora ter feito esse capítulo, que é um quadrinho que, assim, a gente vai acompanhando a história da vovó, contada dessa maneira mesmo, mostrando as coisas que aconteceram e tal, com essa narrativa bem bonita, assim, né? E aí o último capítulo é a autora vira um quadrinho de jornalismo em quadrinho mais quadrado, assim, ela indo visitar os lugares, né, principalmente em busca desses lugares onde a vovó viveu, onde ela sofreu tudo isso e tal. E aí a gente tava conversando, né, que como dá uma quebra, né, na narrativa, né, começa a... Quebra muito. Eu confesso que eu não gostei. Você tá tão envolvido naquilo, aí de repente vira esse outro tipo de história, e aí eu não gostei dessa parte. Tudo bem não, né, tava comentando comigo, né? Não, eu achei realmente isso, quebrou completamente o fluxo. Mas é isso, assim, não estraga o quadrinho, nada disso, assim. É só realmente uma ruptura no meio de uma história. Sim. Que eu acho que é o que você falou, dá para entender por que ela fez. Uhum. Só que o problema é que a gente não, assim, foi uma escolha talvez não precisava, eu acho que não precisava. Exato. Eu acho que tem um momento ali que quando ela fala dos dias atuais, que eu acho que é importante e você pode inserir como epílogo tranquilamente. Mas esse diário de viagem dela atrás das situações é uma ruptura na narrativa, sabe? Eu acho que principalmente porque o capítulo anterior, ele termina de um jeito muito emocionante, né, cara? E aí você fica, nossa, esse aqui era o final perfeito pra essa história, né? E aí... Perfeito. Exato. Se ela pegasse essa página final e jogasse, tipo, como se fosse no final do quadrinho, sabe? Desse um corte de tempo, assim, voltasse lá só pra... Seria lindo. Eu acho que último diálogo dela, né? Acho que é muito bonito. Sim, muito sincero, assim, ela é a autora falando sinceramente como que ela se sente, sabe? É bem foda. Sim. Cara, eu vou só destacar aqui uma das páginas que eu acho que eu até comentei contigo também, postei no Instagram e tal. Eu ia te falar pra tu buscar. Pois é, pra demonstrar pra vocês isso, tudo que a gente comentou, né, sobre o quanto que a gente achou o quadrinho bonito e tal. Uma das páginas que a gente vai vendo a vovó falando sobre a primeira vez que ela foi abusada, né? Que ela sofreu ali o primeiro estupro. E foi a primeira relação dela. Pois é, né, cara? Exato, é até um capítulo sobre virgindade, né, se não me engano. Eu acho que o título do capítulo é algo assim. Eu não tô conseguindo achar aqui a página agora, mas é uma página que vai mostrando a vovó mesmo, na idade que ela foi entrevistada, né, 90 e poucos anos ali, e os quadros vão diminuindo a idade dela até ela criança e devastada, né, cara, com aquilo que tá acontecendo, e corta pra página seguinte, ela também desse mesmo jeito, assim, tipo, em choque, né, como se estivesse em choque. Enfim, é uma sequência bonita demais e que consegue trazer todo o sentimento daquilo que está sendo passado, claro, na medida do possível, né, gente? A gente está falando de uma narrativa em quadrinhos ali, mas, assim, representa de uma maneira muito forte, realmente, essa situação, né, que ela passou. E é um dos momentos lindos do quadrinho, que eu acho que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, e que dá para entender mais ou menos, né, o quanto que sobre o que a gente está falando aqui nesse vídeo para vocês. É uma daquelas cenas que você fala, é por isso que essa história devia ter sido contada em quadrinhos, sabe? Exato. É uma daquelas soluções que você fala assim, poxa, mandou muito bem. Nossa. Agora eu achei aqui a página, vou mostrar aqui para vocês, fica até mais fácil. Mas cara, quando eu vi essa página... Também vem pesada também. Exato, cara. Aí eu achei, porra, foda demais. É isso, gente. Eu acho que a gente até conversou bastante aqui, mas não necessariamente vamos nos aprofundar, né, contar muitos detalhes assim, porque eu acho que como quase todas as obras, é um quadrinho assim para ser lido e entendido e absorvido ali, você mesmo e a obra. E, cara, como mais uma vez a frase clichê aqui, um dos melhores quadrinhos do ano, com certeza. Com certeza. Também foi uma das melhores leituras pra ti, mano? Foi sim. Eu gosto desse tipo de história, eu gosto muito de quadrinho que traz um contexto histórico e também. Isso aí foi sensacional. É isso. E, mais uma vez, talvez até sendo meio repetitivo, uma história importante contada de uma maneira nada óbvia, sabe? Isso aí me conquista demais, sabe? Então acho que por isso que o Grama é realmente um dos melhores do ano pra mim. Então, mano, brigadão aí, Vitor. Faz aí teu jabá, cara. Se o pessoal quiser acompanhar teus textos, como é que faz? Cara,
Se vocês quiserem me encontrar, depois da quarentena eu estou no bar do Fabinho, ali na Roosevelt, mas eu estou escrevendo no @quadrinhonauta, eu escrevo os textos eventualmente, pode ser que aumente a periodicidade, pode ser que não vai com muita fé, mas se vocês acharem que é uma coisa bacana, deem lá uma parecida, deem uma curtida e comentem, né, que é bem bacana para a gente trocar uma ideia. Boa, eu vou deixar o link aqui embaixo, o link do Quadrinhonauta, link também do financiamento coletivo do Papuzini, redes sociais do Papuzini. Beleza, pessoal? Mais uma resenha feita aqui, mais um milagre, né, Vitor? Mais um vídeo feito aqui do Papuzini. Esse ano aí é complicadíssimo, mas tem mais quadrinhos bons aí sendo lançados nos últimos... Chegou aqui alguns quadrinhos bem interessantes que com certeza vai sair vídeo aqui também, conversas com amigos, pessoas que eu gosto e que comentam sobre quadrinhos na internet também. Então é isso, mano. Obrigadão aí. Falou. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.